Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Paulo. Eu vim aqui para explicar esse exercício dessa semana, tá? Eu vou fazer aqui um videozinho para explicar o exercício. Vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Então assistam o vídeo antes de fazer o exercício. Então eu vou inverter a câmera e vou fazer junto com vocês. Pessoal, então vamos lá. No exercício tá falando assim, eu não vou ler todo o enunciado, mas vou falar a ideia essencial do enunciado. Tá falando para você tem equações químicas, e aí você tem lacunas aqui na frente, tá? Essas lacunas no de vocês está em vermelho, tá? Deixa eu passar um vermelhinho aqui. Então, esse espaço aqui, sempre que você for balancear uma equação, é na frente das moléculas que você vai colocar os números, tá? Não pode colocar tipo aqui, desse lado, que às vezes tem aluno que coloca desse lado achando, ou no meio, não pode. É sempre na frente, tem a molécula de H2O, é na frente, tá? Então, o número que você vai pôr aqui na frente vai multiplicar a molécula inteira, tá? E aqui também, ó, você vai colocar um número aqui, vai multiplicar tanto o carbono como o oxigênio, multiplica tudo, a molécula inteira. Aqui também e aqui também, tá? Eu recortei alguns papeizinhos aqui para poder balancear essa equação. Lembrando que sempre que a gente for balancear uma equação, a gente tem reagentes, que é antes da seta, e produtos, que são o que está depois da seta, tá? Então, tudo que tem nos reagentes tem que ter nos produtos. O mesmo número de átomos, tá? Totais. Então, vamos ver, ó. Se vocês olharem aqui, ó, nos reagentes, olha hidrogênio. Só tem essa molécula aqui com hidrogênio. E aí o que acontece? Eu tenho quantos hidrogênios? Esse 2, ele multiplica o elemento que está do lado esquerdo, tá? Então, você vai ver aqui, ó. Por exemplo, tem 2 hidrogênios. Aqui, ó, 2 multiplica o hidrogênio. Tá do lado esquerdo, tá? Esse 2 aqui vai multiplicar só o oxigênio, tá? Porque tá do lado esquerdo. E aí, a gente vai balancear. Vamos ver os reagentes aqui. Hidrogênio, tenho 2, tá? Do outro lado, eu também tenho 2 hidrogênios. Então, se eu coloco um aqui e um do outro lado, vamos colocar aqui, um desse lado, tá balanceado meus hidrogênios. Então, eu tenho 2 hidrogênios desse lado e 2 hidrogênios desse lado. Lembrando que o 1 multiplica o 2 aqui. Então, tem 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Agora vamos conferir o oxigênio. O oxigênio eu tenho nessa molécula e nessa molécula. Ou seja, eu tenho que somar os oxigênios totais dos reagentes. Então, se eu multiplico por 1, eu tenho um oxigênio aqui. E se eu colocar 1 aqui também, deixa eu pegar o número 1 aqui. Ó. Se eu colocar 1 aqui também, eu vou ter um oxigênio, ou seja, no total, 2 oxigênios. E aí, desse lado eu tenho quantos oxigênios? 2, né? Então, bateu os oxigênios. Agora, carbono. Carbono eu vou ter 1 e 1 desse lado. Então, se eu colocar o número 1, já bate aqui e balanceio a equação, tá, pessoal? Deixa eu fazer a de baixo rapidinho com vocês. Se vocês olharem, ó, vê quantos hidrogênios? 2, 2. Oxigênio. 1 aqui, com mais 1 aqui, 2. 2 oxigênios. Carbono, 1, 1. Belezinha? Tá balanceado. Essa de baixo aqui, ó. Se vocês olharem, eu tenho um enxofre desse lado, oxigênio, oxigênio aqui também. E aí do outro lado dos produtos eu tenho SO3, uma molécula só. Mas essa molécula tem enxofre e oxigênio.
Então, pessoal, se eu colocar 1 aqui, ó, vou roubar os números desse de cima, vou colocar aqui embaixo, tá? Se eu colocar 1, 1 e 1, vamos ver se bate. Eu tenho um enxofre, o S, um enxofre desse lado. Agora vamos ver os oxigênios. Eu tenho aqui, ó, 2, com mais 2, 4. Mas aqui eu tenho 3. Já não bateu, então não vai poder ser 1 e 1. Vamos ver o que eu posso fazer. Tá vendo? O oxigênio aqui tem menos, né? E se a gente pegar e aumentar aqui, porque aqui tem menos, né? Aqui tem 4 e aqui tem 3. Vamos colocar 2. Tá? Então, eu tenho agora 2 enxofres e quantos oxigênios? 2 vezes 3, 6 oxigênios. Tá? Então, se eu tenho 6 oxigênios e eu tenho 2 enxofres do outro lado, a única molécula que tem enxofre desse lado é essa. Então, se eu tenho 2 desse lado, tem que ter 2 desse lado. É tentativa e erro, tá, pessoal? Vocês vão até balancear. Agora sim, enxofre está certo. 2 enxofres, 2 enxofres. Oxigênio tem 6, então 2 vezes 3, 6. Tem 6 desse lado? Tem que ter 6 desse lado. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4, né? Se eu tenho 4 ali e eu tenho que ter 6 no total, é só... E aqui eu tenho mais 2, 4, 5, 6. Então, pode deixar umzinho aqui. Já tá certo, ó. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 4 com mais 2, 6. Bateu. Belezinha, pessoal? A ideia é essa. Façam aí... Vocês, na hora de que vocês forem fazer o exercício, vocês vão copiar de novo essas equações, só que agora com os números na frente balanceados, tá? Beleza, pessoal? Ó, um abraço. Qualquer dúvida, só chamar. Bons estudos para vocês.